mundo vivenciou a primeira epidemia viral do século XXI, quando o novo vírus respiratório pertencente à família Coronaviridae deixou de infectar apenas animais e passou a ter o ser humano como hospedeiro. Devido à alta infectividade e transmissibilidade, o SARS-CoV disseminou-se e distribuiu-se pelo mundo. Pessoas no mundo morreram em decorrência da infecção viral, após terem um sistema respiratório comprometido e evoluírem para um quadro de pneumonia atípica. O ano era 2004, quando um casal de brasileiros foram passar as férias na província chinesa de Guangdong. Gostou da viagem? Ai, eu adorei, foi ótimo. Eu também, gostei demais. Mas nós vamos deixar as nossas coisas aqui. Sim, no quarto, aí a gente... Nós vamos lá no mercado. Pode ser. Pois é, muito legal. Bora comer. Ai, eu quero comer algo diferente. Sério? O que é isso? Eu acho que ela não tá entendendo mesmo. Vamos tentar falar a língua dele. A gente quer, ó. Bora que contorno do valeu, né? 30 remember. Tu tá afim de comer isso daí, Letícia? Pelo amor de Deus, a gente... Vamos, compra. Tantos restaurantes, tu tá afim... Eu vou provar porque você tá querendo. Eu te amo, sabe disso. Vamos aproveitar nossa lua de mel. Eu vou querer num prato de tudo. Tudo. Certo. Não tô com fome, não, doido. Querem cachorro assado? Cachorro? Sim. Sério? Eita, essa china eles fazem com cachorro, sabe? Bora sentar, velho. Bora ficar mais à vontade, né? Sente aí. O casal compra a iguaria e consome a carne preparada. Passaram-se 10 dias. Jorge começou a apresentar tosse, evoluindo rápido para insuficiência respiratória. Jorge tem um quadro agravado e evolui à morte. Já sua esposa não apresentou nenhum sintoma. Nisso, outras pessoas adoeceram. A doença afetava gradualmente o sistema respiratório e, em alguns casos, como aconteceu com Jorge, evoluiu para a morte. Essa situação alertou pesquisadores da OMS. Entre eles estavam 2 médicos veterinários, um médico em saúde humana e um bioquímico, que irão nos contar um pouco essa jornada em busca da origem da síndrome respiratória, entender o processo da saúde e doença para propor uma medida de tratamento, prevenção e controle. Bem, a situação que aconteceu com o casal de brasileiros, ela chamou muito a minha atenção e dos meus demais colegas. Por quê? Porque nós percebemos que poderíamos buscar respostas para saber realmente o que aconteceu. E também porque a situação, ela se agravou muito. Os casos foram acontecendo, foram surgindo com mais frequência e as mortes também. Quando tudo aconteceu, percebi de cara que tínhamos que buscar a origem dessa síndrome respiratória aguda grave. Tínhamos o nome, mas não tínhamos o agente etiológico e nem a cadeia epidemiológica. Eu sempre falava para os meus amigos que temos que entender o processo saúde e doença para propor medidas adequadas e um tratamento adequado para a doença. Quando me falaram, vamos nessa jornada, eu topei de cara. Eu queria muito estar com eles, estudar um pouco mais, para encontrar uma resposta, para quem sabe iniciar aí um estudo em cima de uma vacina, um medicamento eficaz. Porque se fosse uma bactéria, como se achou a princípio, um antibiótico eficiente poderia resolver. Já conheci a doutora Marlene faz algum tempo, a gente já tinha uma boa relação. Ela lembrou de mim, eu achei o máximo participar desse trabalho. Já tenho bastante experiência em pesquisa de campo, coleta de dados, sempre voltado para a ocorrência de doenças e as questões epidemiológicas e também análises laboratoriais.
mas essa experiência ela foi incrível e eu consegui ainda mais aprender e entender a importância de nós, médicos veterinários, já que este programa é um programa voltado para médicos veterinários, do quanto nós somos importantes dentro da saúde única. Buscamos entender como a doença estava acontecendo, porque, com relação ao casal de brasileiros e outras pessoas ouvidas, os mercados chineses deveriam estar sendo uma importante fonte de infecção. Foi identificada a presença viral em todas as civetas. É um pequeno animal de hábitos noturnos, certo? E nelas havia a presença viral, que era bem maior do que em outros animais. Aí então eu disse, pronto, é a origem do nosso problema, achamos. Eu e a doutora Marlene comemoramos muito, mas as chatas das veterinárias disseram ainda não. E eu pensei, como não? De fato, não gostaram mesmo, né? Mas nós sabíamos que os estudos eles deveriam ser muito precisos sobre esse ciclo para que a gente pudesse garantir certeza nas medidas sanitárias que fossem propostas, visto que a saúde pública ela poderia estar em constante risco devido à exposição de animais contaminados naqueles mercados. Cara, aí foi batata. As análises sobre o modo de infecção viral, utilizando receptores ACE2, a enzima conversora de angiotensina 2, tanto quanto nas células do morcego quanto nas células humanas, e o seu genoma indicaram ainda maior similaridade ao que acontece no organismo humano. Assim, a civeta passou a ser considerado o hospedeiro intermediário, que é o organismo onde há aquela multiplicação viral e também responsável pela transmissão, e o morcego, o principal hospedeiro que deu origem ao SARS-CoV. O SARS-CoV não apresenta indícios de origem a partir da recombinação com vírus da mesma família ou de famílias diferentes. A hipótese mais provável é a da recombinação com o genoma viral. Foi fruto de muito trabalho, de muitas pesquisas, de muitos conhecimentos envolvidos, de diferentes campos de atuação. Nós podemos, então, instituir medidas de tratamento através do diagnóstico. E então foi muito importante saber que não se tratava de uma bactéria, como nós achávamos que era, né? Agora poderíamos propor medidas sanitárias de controle e educação sanitária, também medidas de controle do hospedeiro de origem e intermediário, além de planejar um programa de saúde pública e entender o impacto de cada ação. Diante de surtos, epidemias ou pandemias, é relativamente comum a gente ver o aumento de agressões e morte de animais por pessoas que temem ser infectadas por estes. Dessa vez a gente teria o vilão que seria os morcegos. De fato, a gente sabe que há décadas existe uma relação entre os morcegos e vários vírus emergentes, como é o caso da raiva e de outros coronavírus. Isso vai acontecer por quê? Porque os morcegos e os seres humanos, eles são mamíferos que possuem receptores análogos. Isso vai permitir com que o coronavírus ele consiga se encaixar na célula, né, e iniciar todo o processo de replicação. Por outro lado, a gente tem um animal que é super importante para o equilíbrio do planeta. Ele vai ali consumir insetos, e isso ele se torna essencial quando a gente trata de controle de pragas agrícolas. Eles polinizam plantas e assim eles vão regenerar florestas. E para a área biomédica, que é uma área que estuda na natureza as estruturas biológicas e suas funções, ela vai usar esse conhecimento no desenvolvimento de novas tecnologias. Não queremos causar pânico e nem passar notícias isoladas. É importante a mudança de hábito das pessoas, parar de espalhar notícias indevidas, fiscalizar mercados e priorizar medidas de educação sanitária. Bom, foi muito importante conhecer o agente, a origem da doença, para a gente poder produzir e controlar os programas de vacina e medicações. Tudo isso foi muito importante para a gente determinar as vias de eliminação desse agente viral, certo? Como é que ele entra no organismo, para também propor, por exemplo, um distanciamento social,
um consumo mais adequado de alimentos, que isso é importantíssimo para a nossa saúde, entre outras medidas. Após meses circulando, o vírus, como naturalmente ocorre, sofre eventos de mutações, muitas delas modificando características importantes que conferem ao vírus sua efetividade, capacidade de transmissão ou mesmo afinidade com anticorpos. Por isso a importância das pesquisas e medidas sanitárias. As ações de saúde única pelo médico veterinário são exercidas desde o início da medicina veterinária, prevenindo, controlando ou erradicando doenças, garantindo a saúde animal e, consequentemente, a humana, e a qualidade e a inocuidade dos alimentos de origem animal para a população. Assim como vale destacar a importância das diferentes áreas de conhecimento para resultados mais eficazes, pois a saúde única é definida como esforço colaborativo multidisciplinar, atuando em nível local, nacional e global, para garantir a saúde ótima para o homem, os animais e o meio ambiente. A ciência veterinária abrange todas as atividades vinculadas à medicina veterinária, incluindo as de produção animal e de saúde, sendo uma disciplina que desempenha funções essenciais para a saúde pública. Entre as contribuições dessa ciência, a primeira e mais básica está a função do veterinário sanitarista, que aplica os conhecimentos intrínsecos às profissões em ações voltadas principalmente ao controle de zoonose. As práticas veterinárias sempre foram muito voltadas, de forma preventiva, aos aspectos populacionais e coletivos. Agradecemos a atenção de todos. Fique ligado para os nossos conteúdos aqui no canal. Deixe seu joinha, se inscreva e ative as notificações. E não deixe de compartilhar. Até a próxima, pessoal.